gente gosta muito de falar de ESG, sobre tecnologia, informação e inovação. E a bola da vez, gente, quem gosta de política, quem não gosta de política, é o seguinte: você sempre vai ser impactado por um político. E este mês, especialmente, nós estamos vendo os políticos assumindo, né, os seus cargos, eles indo de um lado para o outro e tal. E a gente tem que acompanhar, porque como a gente vai saber, né, cobrar, orientar, sugerir, acompanhar, né, como que a gente vai poder interagir com a política se a gente for totalmente leigo sobre esse assunto. Então, hoje, especialmente, estou aqui entrevistando Renato Alves, que é o assessor territorial da Casa Civil, não é isso, Renato? Por favor, se apresente para o nosso público. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente lisonjeado. Estou hoje como assessor territorial da Casa Civil do município de São Paulo, nova gestão Ricardo Nunes. Além disso, sou advogado, né, militante, ainda milito na área. E é isso, a gente está aqui para contribuir no que for necessário. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E você fica aqui em São Mateus mesmo? Você mora aqui, você vive aqui, você já era daqui e foi para a política, é isso? Isso, eu resido em São Mateus desde quando eu nasci, né, 43 anos. E, a princípio, fui convidado para auxiliar na gestão na subprefeitura de São Miguel. Sim. Fiquei por lá aproximadamente 8 meses. E aí, depois fui convidado a vir para cá por conta dos relacionamentos, para ajudar na gestão aqui no território de São Mateus. Uhum. E você entrou na época do Ricardo Nunes, não é isso? Isso. Faz 4 anos que você está nesse cargo. Não. No cargo, eu estou um ano e 2 meses, mais ou menos. Eu entrei ainda, era a chapa Ricardo Nunes e Bruno Covas. E agora eu continuo na gestão 100% Ricardo Nunes, né? Lógico, mantendo os ideais que foram pactuados, mas agora com gestão 100% Ricardo Nunes. Eu tenho um especial carinho, né, pelo Ricardo Nunes, porque, assim, eu rodo muito São Paulo, porque eu tenho uma empresa de cortina e persiana, papel de parede, então, o cliente me chama, eu tô lá. E pode ser Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, qualquer lugar a gente trabalha, né? Então, muito corporativo, residencial, a gente atende todas as pessoas. Muitas vezes, gente, eu vou pra Zona Sul, eu encontro o Ricardo Nunes, eu vou pra Zona Leste, eu encontro o Ricardo Nunes. Eu nunca vi um prefeito tão atuante, não é verdade? Verdade. Bom, a Zona Sul, aquela parte do Parque Santo Antônio é reduto do prefeito, né? Então lá ele é muito, muito bem quisto. Mas a gente não pode deixar de frisar a grande atuação que ele tem, dando atenção, principalmente à área mais periférica, a área que precisa mais da gestão, cuidando sobretudo do meio ambiente, área de segurança pública, habitação, saúde. Foi uma das poucas vezes que eu vi um prefeito conseguir, ao mesmo tempo, de forma concomitante, dar atenção para todas as áreas básicas de uma sociedade. Verdade. Tem que ter muita disposição, porque São Paulo é gigante, né? E eu acompanhei, por exemplo, que ele fez um café numa padaria em São Mateus, né? Então, assim, não era um órgão oficial do governo, não era um lugar protegido, onde ele ficasse no palanque e as pessoas não. Estavam todas as pessoas da comunidade interagindo com o prefeito a uma mão de distância, né? Quer dizer, eu achei ele muito destemido, né? Achei ele muito corajoso, não só pela questão da segurança, que isso é o de menos, porque o cidadão de bem, ele pode ir a qualquer lugar que ele não vai fazer mal para ninguém, né? Não só por a questão mas também do enfrentamento, né? Porque a gente vê que os políticos nem todos são bem-quistos. O Ricardo, ele tem uma marca que até se assemelha um pouco ao nosso ritmo de trabalho, que é uma coisa até que ele exige bastante de todos os funcionários, todos os colegas de trabalho, que é esse olhar diferente, esse olhar mais humano, esse olhar mais próximo. Todas as vezes que eu acompanho, inclusive essa na padaria Trincadão, isso. Eu tive nesse evento, eu fico olhando até com um olhar de admiração, porque dificilmente você vai ver um político parar no meio de um evento porque uma senhora chamou, porque uma pessoa deficiente chamou. E ele para, ele exige isso de nós também. Olha, tem que dar uma especial atenção para a pessoa, porque ela está ali porque ela precisa, ela não está ali porque qualquer outro motivo, né? Ela está ali porque realmente ela precisa. Então, a gente tem essa orientação, todas as secretarias são no mesmo sentido, né? A gestão ela é uma só, ela é una.
tem essa preocupação em ter essa sensibilidade com as pessoas que realmente precisam. É por essa razão que, voltando ao tema, né, esse tema central, que você consegue ver o Ricardo num lugar no extremo leste, por exemplo, no extremo sul, com um corpo de segurança reduzido. Não é questão de nada, é que ele realmente se assemelha muito às pessoas. Ele veio, né, de uma comunidade da periferia. Então, o prefeito, ele sabe exatamente o que a pessoa que está ali conversando com ele, a pessoa que está precisando... O tamanho da sente, dor, né? E é isso que falta um pouco hoje na política brasileira, né? Falta essa sensibilidade para entender, se colocar no lugar do outro. Isso aí o Ricardo Nunes, ele dá de goleada. É isso aí. Ó, quando ele fala que o prefeito manda resolver, eu sou testemunha, tá? Sou testemunha, o meu colega que me levou, né? O Sidney, do Jornal Impacto. Um beijo, Sidney. O Sidney, ele faz parte da comissão que orienta em relação ao hospital que tem aqui, aquele grande hospital que tem aqui, como é que chama? O de São Mateus? O de São Mateus. São Mateus. Benção Manuel Bifuco. É o outro. O outro, Santa Marcelina? Santa Marcelina. E aí, ele foi lá todo em paz, assim, todo cheio de emoção. Prefeito, eu preciso disso, daquilo. O prefeito falou para ele, olha, chama esse aqui, atende ele, viu? Ajuda ele, resolve aqui. Exatamente. Então, é verdade mesmo, gente. Eu vi ele fazendo isso, eu fiquei de queixo caído. Eu falei, gente, a política tem remédio. Você consegue ver uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel, porque a gente está acostumado aí com as situações difíceis, né? Eu não atuo na política, eu sou uma pessoa apartidária. Que bom. Eu sou apartidária porque eu entendo que o ser humano, ele merece o melhor. Claro. E o melhor pode ser do partido A, do partido B. E tem pessoas boas na política e tem pessoas ruins na política, assim como tem na igreja. Exatamente. Né? Tem pessoas que são boas na igreja e tem pessoas que não são. Então, a gente tem que ter esse olhar de como nós podemos contribuir, independente de você jogar uma tarjeta na pessoa e falar, esse aqui não presta, né? Porque isso mostra sua limitação em relação à visão de mundo, não é isso? Exato. E também a gente tem que considerar o seguinte, muitas pessoas têm um olhar equivocado de um político, né? E o político também tem, muitas vezes, o olhar equivocado para o eleitor. A gente tem que ter em mente que, além de qualquer coisa, nós somos servidores. Sim. Nós servimos. Esse é o sentido etimológico da palavra, de servir. O Ricardo Nunes, ele assume esse papel muito bem, porque ele entende, por ter sido de periferia, ele entende que você está ali realmente para ser um instrumento para a melhoria de vida das pessoas, né, da população em geral. Então, ele consegue fazer isso. Isso que é gostoso estar na gestão, porque você consegue, que nem eu falei no início, eu consigo me assemelhar muito, porque talvez talvez não, seria isso que eu faria se eu estivesse no mesmo lugar. Ter esse olhar mais humano. É gostoso quando você pega uma gestão que você consegue trabalhar com liberdade para fazer aquilo que os seus princípios mandam você fazer. Agora, é interessante. Você ser uma pessoa da região faz muita diferença, né? Porque você conhece todo o entorno, você conhece como que as pessoas atuam, quais são as particularidades ali da região, onde tem água, onde tem esgoto, né? O que as pessoas costumam reclamar. E as pessoas acabam tendo mais acesso também a você, né? Como um político. Eu acho que ajuda bastante essa interação, né? Sim, sim. A principal função, a função que criou o nosso cargo. Antes disso, a gente precisa definir o que é Casa Civil. Muitas pessoas que estão nos assistindo, elas não sabem o que a Casa Civil faz. Bom, basicamente, a Casa Civil da Prefeitura, ou do governo estadual ou federal, ela cuida de fazer esse link, ela cuida do relacionamento que tem entre o legislativo, o executivo, consegue aproximar o governo da sociedade. E aí, qual foi a preocupação do Ricardo quando criou esse cargo? Ele fez com que a gente chegasse o mais longe possível, chegar lá naquele lugar em que, por conta da complexidade da gestão, da complexidade territorial da São Paulo, é a cidade a maior cidade da América Latina. O nosso PIB é gigantesco, nosso PIB ultrapassa muito o PIB de muitos países daí. Qual que é a nossa população hoje? Hoje,
em torno de 8 milhões? 12 milhões mais ou menos. É muita gente. Isso, 12 milhões de pessoas. Então, você tenta imaginar. E o município de São Paulo é maior que Portugal. Então. É muito gigante. Então, o que acontece? Não é porque o gestor ou o político não consegue chegar. Aliás, não quer chegar. Ele não consegue por conta da complexidade, né, da gestão. Então, qual foi a preocupação do nosso prefeito? Colocar uma pessoa lá para que nós fôssemos, além dos olhos do prefeito, conseguisse entender melhor essa demanda e dar uma tratativa melhor para que fosse solucionado. Eu sou administradora de empresas, né? Então, eu entendo assim, quando a gente está numa visão macro, a gente enxerga o que é mais importante, né? E aí, se a pessoa está distante da região periférica, ela vai ver que tem coisas muito importantes daquela região, do que está mais perto dela, verdade, né? Então, eu acho uma sacada muito inteligente essa coisa de deixar as pessoas, né, assessores, atuando na periferia, porque realmente facilita muito o trato em relação à população e também, às vezes, de tirar dúvidas, né? Porque a população, infelizmente, tem muita gente que gosta de reclamar. Mas na hora dela fazer a parte dela é complicado, né? Você abre lá uma como é que chama? Pesquisa pública? Pesquisa pública. Opinião pública, ninguém vai, depois fica tudo definido, ele fala, não, como fizeram isso sem me consultar, né? Você tem uma empresa e quer fornecer para setores como hotelaria, construção civil, bares e restaurantes? Na rodada de negócios da Linkando Negócios, você apresenta sua empresa diretamente para quem decide compras de grandes redes. Presenças confirmadas como Denis Nakamura, Petrobras, Rede Accor e muito mais. Uma rodada B2B estratégica para quem quer contratos reais. Aqui você senta direto com quem decide. Dia 26 de março às 9 horas da manhã na Arena Total Food, dentro da Expotel. Vagas limitadas. Garanta sua participação agora. Olha, nós tivemos, falando em participação popular, nós tivemos agora, recentemente, a eleição do nosso Conselho Participativo Municipal. É importante dizer que eu acredito que nunca se deu tanta importância para a eleição de conselho, né? Do que nessa gestão do prefeito Ricardo Nunes. Por quê? O Conselho Municipal ele é responsável por ajudar a gestão, na gestão dos recursos naquela localidade. Certo. Então, olha a importância. Então, você de repente recebe uma verba para ser utilizada e o prefeito ele abre esse espaço para que a própria população consiga dizer, olha, onde eu quero alocar o recurso. Certo. Então, nunca se deu tanta importância para a voz popular como agora. Não. E aí é o que eu falo, isso é exigido de um gestor, porque por conta dessa complexidade, tanto territorial quanto de população, a gente tem que uma espécie de compartilhamento do poder. O Ricardo, ele compartilha, ele devolve para a população que o elegeu, né? O voto popular, óbvio, mas ele devolve para a população a forma de fazer gestão. Isso é importante. Porque tudo bem, o político, ele, por meio de pesquisa, ele sabe o que tem que ser feito. Só que estar no território, sentir aquilo, o que é, por exemplo, para o território da Lapa, não é a mesma necessidade do território de São Mateus, da cidade de Tiradentes, né? Então, ele devolve um pouco dessa possibilidade de alocamento de recursos, qual é a necessidade do território, para que as próprias pessoas, o próprio munícipe decida o que fazer com o recurso. Isso é importante, é interessante. Eu queria aqui mandar um abraço especial para o Sérgio Zicran, jornalista, pessoa incrível aqui, que dirige a Capesp, né, com tanto carisma, com tanto amor, né, para as pessoas. Sérgio, um beijo para você, obrigado pelo espaço, viu? Que a gente, é muito importante levar informação importante, relevante e interessante, que é o que o programa Linkando Negócios tem feito já há 6 anos, né? Estamos comemorando 8 anos da empresa LKN Cortinas e Persianas e 6 anos de televisão, podcast, estamos aí trazendo um conteúdo que transforma, né? Transforma vidas. A gente consegue acessar pessoas
importantes, né? Veja bem, gente, estou entrevistando uma pessoa da Casa Civil, olha que privilégio. Essa Capesp é uma bênção. A gente chega aqui, a gente encontra cada pessoa, viu, Renato? Olha, Renato, eu já encontrei tanta gente interessante aqui, pessoas assim que você fica assim, ó, olhando, só bebendo da água, da sabedoria da pessoa, que é uma coisa assim, difícil até de descrever para vocês, viu, sinceramente, porque aqui tem pessoas que atuam em diversos mercados, né? É um lugar de você de você linkar negócios. Aqui a gente linka negócios. Porque, olha, se você tiver uma demanda, Renato, mesmo que seja da prefeitura, você fala assim, olha, eu gostaria que vocês fizessem um projeto assim, que vocês fizessem uma condição assim, ou fizessem um levantamento X. É só você acionar a gente aqui que sai todo mundo correndo para te ajudar, sabia? Maravilha. A gente está super aberto aqui para ajudar quem quer que seja um cidadão necessitado da rua, seja um político, seja um presidente, seja lá quem fosse. Maravilha. Bom, eu aproveito a oportunidade para agradecer o Alan Montoro, nosso presidente da Capesp, né? Sérgio Zicran, que eu não tenho palavras para descrever a presença do Sérgio na nossa vida. Mestre Sérgio, um forte abraço. A todos os acapespianos que nos recebem sempre de braços abertos, são super carinhosos. E além do espaço para negócios, como foi falado, há uma humanidade aqui nessa casa que faz a gente voltar sempre, né? Um abraço a todos que são excepcionais. E me fala, qual foi a principal participação sua na política esse ano? Bom, eu iniciei em outubro de 2023 para trabalhar na Casa Civil, como eu disse, no território de São Miguel. Por lá nós tivemos uma forte atuação junto à subprefeitura com a nossa querida subprefeita Damares, né, gente muito boa. Foi muito fácil trabalhar, porque Damares é um amor de pessoa, um abraço, um beijo para Damares. E aí eu digo que os primeiros meses, os primeiros passos, é você entender as necessidades do território, né? Sim. Como eu, apesar de morar na Zona Leste desde que nasci, nós tínhamos uma dificuldade porque não era o território que eu morava. Você tem que trocar o olhar, né? Isso, porque como eu disse, apesar de ser Zona Leste, nem sempre um território tem as mesmas necessidades do outro, Sim. né? Então, eu estive lá, trabalhei um tempo, consegui identificar quais eram as associações locais, as ONGs, para poder entender mais a necessidade. Visitamos alguns lugares periféricos mais afastados, e aí a gente foi aos pouquinhos se apresentando, mostrando, atuando junto à sua prefeitura, para conseguir trazer o governo para essas pessoas entenderem. E o interessante é que quanto mais a gente andava, Sim. mais a gente percebia que as pessoas elas não conheciam. Sim. Elas não sabiam sequer qual era a minha função. Na verdade, elas nunca tiveram oportunidade de saber que elas poderiam interagir com o governo de uma forma tão próxima. Exato. E aí a gente vai criando essa cultura, essa educação, Sim. e vai mostrando para a pessoa que o governo não é aquele bicho-papão, né? Que é possível você ajudar na gestão. Afinal de contas, a gente vive em um país democrático de direito, Sim. e a gente precisa desse senso de coletividade, que se perdeu ao longo dos anos, mas que agora o prefeito, graças a Deus, conseguiu resgatar. Maravilha. E aí tem muitos rios aqui nessa região que precisam ser preservados. Como que é a questão aqui do entorno? O que tem aqui na nossa região que a gente precisa pôr cuidado? Porque a gente sabe que, no caso dos rios, gente, existe uma questão que é nacional, estatal e municipal. Mas a população que joga um papel de bala na rua, esse papel vai para o rio. E depois o rio enche e volta para sua casa. E se for um sofá? O sofá piorou muito. Entendeu? Então, assim, existe também uma questão, sabe? Não só das políticas públicas, mas a população precisa ajudar de diversas maneiras, você não acha? Claro, claro. A gestão, ela teve um papel importante no meio ambiente, sobretudo em 2024. Nós tivemos muitos problemas relacionados às chuvas, e isso forçou com que o governo desse uma resposta para a população, eles criando um observatório para isso. A gente tem lá no centro um núcleo específico que o Ricardo Nunes, inclusive, postou nas redes sociais, essa atuação mais próxima para tentar resgatar. Lógico, é um evento da natureza
Então, você não consegue controlar ainda, né? Agora, talvez com a tecnologia isso seja possível. Mas você consegue mitigar os danos. E é isso que esse observatório faz. Tenta, de uma certa forma, prevenir com que aconteça, mas caso aconteça, tem algumas ações do governo para tentar minimizar esses danos, né? Então, nós tivemos relacionados aos rios, eu acompanhei no meu território, em outros também, várias obras que o prefeito fez com relação à drenagem, canalização dos córregos, que é muito importante. O que acontecia? Eu acompanhei recentemente, inclusive estamos em obras ainda, a canalização do Rio Caboré. Nós tivemos uma fatalidade, uma criança que veio a óbito depois de uma forte chuva, alagamento no local, e isso fez com que o prefeito desse uma atenção especial para as famílias do entorno. Então, hoje nós temos a finalização das obras lá, da canalização, é uma obra gigantesca, muito grande, e houve um realocamento das famílias do entorno por conta do risco, né, de uma nova tragédia. O remanejamento das famílias para uma área urbana mais bem cuidada, né, com parte de habitação resolvida. E agora a gente está finalizando essa obra de canalização, está ficando muito bonito. Está sendo construída uma praça lá, uma coisa muito boa. Tivemos também a revitalização do centro. O centro nunca foi tão bem cuidado como agora. Maravilhoso. Né? Isso a gente pode ver indo ao centro. Você vai ver lá que tem algumas partes ali na General Osório. Eles fizeram alguns canteiros, tentando aproximar um pouco mais a natureza do município. Isso é muito legal também. Eu estou acompanhando isso de perto, né? Até porque, assim, eu já fui coordenadora de uma feira de artes. Uma época em que, acho que em 2009, os artistas foram obrigados a sair da Praça da República e não tinham de expor. E meu primeiro marido, ele expunha lá. Então, aí nós fomos falar com o Andréas Matarazzo e ele arrumou lá a Praça Princesa Isabel para a gente fazer a nossa feira de artesanato. E eu era coordenadora de marketing, a gente fazia alguns eventos, fazíamos várias coisas lá e a gente ficou lá por um bom tempo. E então a gente vê assim a movimentação da cidade de diversas maneiras. Então agora a gente está vendo que tem todo um novo planejamento, tem muitos prédios vazios no centro e a gente está vendo muita coisa nova acontecendo. Recentemente, semana passada, eu fui no centro e eu fiquei até constrangida. A gente tinha tanto policial, que eu falei, nossa, nunca vi isso. Muito interessante. Realmente, eu fiquei assim, bem impressionada. Eu falei, tá acontecendo alguma evento? Algum evento, né? Eu fui num café lá, que é um café que é de 1920. Eu adoro, gente, passear no centro, que tem aquelas luzes, aquela arquitetura antiga. Cada prédio conta uma história. É um lugar maravilhoso. Eu não tenho medo de andar por ali. Assim, olha, se você tiver medo, você não sai de casa, da cama. Tá? Você vai ficar na cama a vida toda, porque alguma coisa pode acontecer com você na porta da sua casa. Verdade. A gente reza e vai para todos os lugares. Agora, o centro eu tenho um carinho muito especial por causa da história, né? Tem a ver com a nossa vida. E o centro nunca, além desse cuidado ambiental, o centro, aliás, eu recomendo, né, que todos vão ao centro. O centro está maravilhoso, muito espaço cultural, lá tá fenomenal. Eu sempre que posso vou até lá. A gente tem uma questão agora voltada para a segurança pública, já que a gente tocou nesse assunto, que é um assunto muito sensível também, né? Mas a gente tem recentemente o prefeito firmou um compromisso com o governo federal, troca de informações, de dados, para a alimentação do banco de dados do Smart Sampa. O Smart Sampa, para quem não conhece, né, quem está em casa, é uma rede de inteligência nutrida por dados, em que eles fazem um reconhecimento facial, talvez de pessoas procuradas, desaparecidas e tal. E agora, recentemente, houve um acordo com o governo federal para poder recepcionar esses dados, né, para passar algumas placas de veículos. Então, agora a Smart Sampa, além do reconhecimento facial, inclusive culminou até na prisão de algumas pessoas procuradas pela justiça, também terá agora o reconhecimento das placas de talvez alguns veículos envolvidos em coisas ilícitas, né? Uau. Isso ajuda aos munícipes, ajuda a gestão a ter um maior controle dessa parte de criminalidade que antigamente, nas gestões anteriores, acabava atrapalhando um pouco, causava muito incômodo, muito constrangimento com a população. Mas o centro está seguro, está maravilhoso. Eu acho que o centro nunca teve tão bem, né, quanto agora.
Eu também já... uma das coisas, assim, que a gente vê, assim, a população muito preocupada com os animais e tal, e eu sempre me pergunto, né, quando a pessoa fala, não pode maltratar os animais, e eu fico me perguntando, quando essa pessoa vê um ser humano jogado na sarjeta, ele também tem essa compaixão gigante, né? Então, se Deus quiser, um dia nós vamos resolver esse probleminha também, né? Claro, Que é um pouquinho mais complicado, né? Não, eu digo que é um pouquinho mais complicado, porque eu já entreguei lanche na rua. Né? E aí eu entreguei lanche na rua e um dia a gente abriu uma barraquinha lá, tinha 8 crianças que nasceram na rua. Aquele tiozinho que estava do lado, dormindo no chão, ele estava há 11 anos lá. Então, aí você fica perguntando, a pessoa, se tirar ela dali, ela não sabe mais nem quem ela é. Ela vai voltar para onde? Perde a identidade. Não, porque assim, ela tão acostumada ali, né? E assim, que alma forte, né? Eu olho para esse ser humano que tá na rua, eu digo que alma forte é que essa pessoa. Porque ele conseguiu passar 11 anos comendo, bebendo, dormindo no chão, né? Frio, fome, Covid, tudo, e ele tava lá. Por que eu digo que são 11 anos? Porque a minha amiga, ela faz isso há muitos anos, e ela falou, não, já faz 11 anos que ele está aqui. E aí, assim, muitas vezes a gente não consegue tirar essa pessoa da rua, porque ela cria uma identidade. Às vezes são problemas mentais, às vezes são problemas emocionais, às vezes são problemas de droga, né? Então, tem muitas questões que interferem para você tirar uma pessoa dessa da rua. E, às vezes, ela não consegue viver numa casa. Tem gente que é assim, sabia? Não consegue viver dentro de uma casa, prefere viver na rua. Eu tenho até, olha, eu tenho uma proposta para fazer para o governo, para ver se a gente dá um jeito nisso. Claro, mas depois encaminha que toda ajuda é bem-vinda. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista, atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Com relação nós tivemos agora recentemente um problema que sempre foi uma pedra no sapato do governo, era o tratamento com o pessoal, com as pessoas que são doentes, né, da Cracolândia. Infelizmente a gente ainda tem um pouco, as pessoas têm um olhar muito preconceituoso para isso ainda, só que na maioria das vezes ali, lógico, ali tem crime no meio, claro que tem, né? Tem um delito que infelizmente acaba levando aquelas pessoas que estão doentes a praticar outros delitos, mas a grande verdade é que a pessoa que está ali, ela acaba perdendo a sua própria identidade usando drogas. Mas isso está sendo muito bem tratado, sobretudo se nós olharmos as redes sociais. O Coronel Melo, o vice-prefeito Melo Araújo, ele é um abraço também, é um parceiraço do prefeito, sempre muito atuante, e ele, com esse olhar mais humano, está indo à Cracolândia, convidando as pessoas, explicando qual a importância da internação, das pessoas voltarem revigoradas, retornarem à sua identidade, né? Para sentir útil. Mesmo? Eles estão fazendo isso? Sim. Tem as redes sociais, eu acompanho diariamente. E o coronel, ele está indo ao local, chama as pessoas, explica, ele e toda a equipe da prefeitura, né? Óbvio, eles chegam no local, explica, e ele está conseguindo, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais humana, levar essas pessoas para o tratamento, né? Coisa que antigamente chegou-se até a usar força, né? E a gente percebeu que não adianta. Mas agora não, agora a gente está tendo essa sensibilidade, então ele está convidando, as pessoas estão aderindo ao programa, estão se tratando, e foi um compromisso que eu vi pessoalmente ele firmar com uma das pessoas que foram internadas, de retornar lá e dar o depoimento para as outras pessoas, encorajando-as a também fazer a mesma coisa. Isso é muito legal, né? É muito legal você olhar com um olhar de humanidade, isso é fantástico. Maravilhoso. Até porque, assim, né, eu sou terapeuta também, né? Eu sou terapeuta e o nosso olhar para a pessoa que é viciada não é só o vício das drogas, da bebida, do sexo, o vício do jogo, né? O olhar de um terapeuta para a pessoa que tem um vício é que ela tem um vazio de alma.
E ela tenta preencher isso de diversas maneiras. E quem resgata alguém que tem um vazio de alma é o pai, né? Verdade. Então, o pai é Deus, né? Se ela for para uma religião, ela tem mais chances de se recuperar. Claro. E o prefeito, o patrão, que representa o pai, né? Ele representa um braço forte, um apoio, uma segurança. Então, é maravilhoso a gente ter uma política humana. Eu tô até surpresa, gente, que eu admirava tanto esse prefeito, agora admiro mais ainda. É legal. As pessoas, quando elas se entregam para as drogas, eu digo com certo conhecimento de causa, por atuar na área criminal, as pessoas elas perdem totalmente o senso de identidade. Infelizmente, é que a gente fica um pouco distante da realidade, muitas pessoas, né? E talvez, muitas vezes, das nossas casas, a gente não consegue... É muito difícil, as pessoas até por ignorância acabam julgando, né? Como que essa pessoa não tem a força de vontade para sair daquilo? Mas aí que tá. Quando a pessoa lá entra na droga, ela perde qualquer senso de... Ela já perdeu muita coisa para chegar lá. Exatamente, esse é o ponto. E uma coisa que a gente tem conosco, que é aquela noção de serviência, da pessoa... se sentir útil para alguma coisa. A pessoa que usa droga, ela perde isso. Sim. Ali, ela só tem um único objetivo. Ela não pode ver que a maioria não come, não sente sede, não sente fome, não sente frio. Não pega gripe, não pega Covid. Porque você olha para as pessoas, por isso que a pessoa tá pele e osso, porque ela não sente mais nenhum... O único objetivo dela ali é conseguir droga. Só isso. Mas quando você vai ao local, você resgata, explica, conversa, olha, é melhor pra você. E a pessoa tem aquele start, é isso que falta, né? Falta a pessoa chegar e falar, olha, não é assim, tem um caminho melhor, não tem só esse. Porque quando a pessoa tá na droga, ela só enxerga aquele caminho, não tem outro. Infelizmente. Por isso que ela não sai, fica aquele ciclo, parece até redundante dizer, mas fica aquele ciclo vicioso, porque a pessoa ela perde totalmente a noção da realidade. Olha, eu fumei cigarro, 35 anos. Desde os 9 anos de idade eu fumava cigarro. E é difícil, não é? Olha, eu vou te falar, para parar de fumar foi assim, uma luta, e eu fiquei vários anos tentando, porque quando você tem um vício, o seu organismo briga com você mesmo, ele tenta te enganar, ele faz você ter saudade de uma pessoa X, só para você chegar lá e cair na tentação. Então, lidar com o vício é uma coisa muito difícil e realmente tem que ter compaixão por essa pessoa que, né, tá lutando ali pela vida também, né? Claro. Eu também queria te perguntar uma coisa. Outro dia eu encontrei o Ricardo Nunes, né? Você devia estar lá também, aqui no Parque do Carmo. E no Parque do Carmo tem um observatório, é isso? Isso, lá tem um observatório, lá na parte de cima. O Parque do Carmo Eu ainda não vi o observatório. O Parque do Carmo é a região de Itaquera. Eu não estava nesse evento, mas parece que tem próximo ao Sesc, ali em cima, salvo engano. Não sei se desativou. Mas foi o que eu disse antes. O olhar do prefeito para essa parte ambiental, a parte tecnológica. Nós tivemos agora a nomeação do nosso secretário de tecnologia, que antes era o nosso secretário de habitação, salvo engano. E o compromisso que foi firmado na posse do novo secretário é dar um olhar, uma destinação melhor para a tecnologia. Isso já vem sendo tratado. Recentemente a gente teve um pouco de tecnologia e voltado para a segurança pública, a entrega de várias viaturas da GCM 100% elétricas, né? Isso é tecnologia alinhada ao meio ambiente. E nós temos, para quem não conhece, gente, procure, tá? Isso é interessante. Nós temos os podcasts, salas, salvo engano, na subprefeitura de São Miguel. Nós temos salas que o prefeito entregou para fomento de novos negócios, para ajudar o pequeno empreendedor. E também para gravação de podcast. Então, a prefeitura disponibilizou, tá lá. Subprefeitura de São Miguel, é só procurar que vocês vão achar. Que maravilha. Do resultado da tecnologia. Eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei muitos anos no segmento de arquitetura, né? Eu vendia no corporativo para grandes empresas, enfim. E eu participei de 3 projetos que o arquiteto Arthur Casas, que é uma pessoa incrível, ganhou vários prêmios no mercado. Eu participei de 3 projetos que ele ganhou prêmios e ele não me conhecia. Ele não sabia nem que eu existia, porque eu sempre lidava com os assistentes dele. E aí, um dia, eu estava num evento com o microfone, cheguei lá e Arthur Casas, admiro seu trabalho, tá? Já trabalhei com você nos vários projetos, viramos amigos. Então, é uma ferramenta incrível para o empreendedor. O podcast é um lugar de você criar amigos. Gente, como que eu ia saber
todo esse potencial do Rafael. Estou muito impressionada através de um podcast. Então, se você tiver oportunidade, se engaje nisso, porque também é uma forma de você se descobrir uma pessoa diferente. Claro. Né? Eu sou formada em administração de empresas. O que tem eu a ver com TV? Pois é, vim parar aqui e toda vez que assisto os meus programas, me surpreendo. Eu falo, nossa, de onde eu tirei essa ideia? Porque eu acho assim, sabe, que quando a gente está nesse meio, a gente recebe inspiração mesmo. E se reinventar sempre é bom. A pandemia, ela foi um marco na nossa vida, né? Então, quem ainda não conhecia, passou a conhecer, de forma forçada, mas passou a conhecer. Sim. E tecnologia é uma realidade, é inegável. Quem ainda não está engajado em tecnologia, está procurando, porque é uma coisa que o futuro já chegou. Eu sempre falo, né? O futuro não é mais futuro, o futuro já está aqui. E a gente tem que saber lidar com ele. Eu tenho uma das pessoas que a gente premiou na LESP, nós premiamos 50 empresários na LESP, agora em novembro, pessoas ligadas ao mercado de ESG, e o Oscar, ele é o presidente do Rotary ESG, Grupo Satélite, e ele fala assim, existe o ser humano, ele foi fazer a gente foi fazer um painel na Associação dos Arquitetos de Guarulhos, e ele falou assim, existe um ser humano até 2023 e existe um ser humano a partir de 2024. Exato. Porque a partir do momento que liberou o IA, mudou tudo e todo mundo tem que estar preparado para essa nova realidade, né? Porque tem muitas profissões que vão desaparecer, né? Daqui a pouco você vai ligar para uma máquina e vai falar assim, eu estou sentindo isso e aquilo. E a máquina vai falar para você, olha, você pode tomar essa providência, esse remédio, fazer isso, fazer aquilo e pronto, você resolve todos os seus problemas. Ou pior, vai ter um chipzinho que você passa a mão assim, ele escaneia a sua pele e fala, olha, daqui a 5 anos você pode ter câncer, você tem que fazer isso. Fora advogado, né? Você é advogado, né? Você sabe como que é. Sim. A pandemia, nós já tínhamos alguns projetos piloto no judiciário sobre audiências virtuais. E quando a pandemia chegou, houve uma paralisação dos trabalhos. Só que, assim, no direito criminal, algumas questões são impossíveis de você adiar, de você suspender. Sobretudo porque trata de liberdade, né? Às vezes criança, né? Sim. Então, a preocupação do Poder Judiciário foi, a gente tem que dar uma destinação para isso, não pode parar, né? O serviço público ele é ininterrupto, não pode. Então, eles conseguiram organizar por meio de norma a questão das audiências virtuais e eu, na época, eu até comentei com alguns colegas falando, olha, isso aqui veio e não vai voltar. Não vai voltar. E isso é uma realidade hoje. Hoje, acho que 70%, 80% das audiências, elas são virtuais. Fiz uma hoje pela manhã. Sim. E a tendência, agora, ainda mais com a parte de digitalização da justiça, você vai aos fóruns, você não vê mais papel, essa tendência realmente é tomar conta. Daqui pouco tempo, acho que 100% das audiências serão online e você vai no fórum, você não vai ver um papel mais. Isso já é uma realidade, alguns fóruns ainda estão se adaptando, né, por conta de organização, só que é uma realidade. A inteligência artificial, ela veio muito forte, eu acho que numa velocidade, eu acho que até condizente com a própria tecnologia, mas hoje quem não está adaptado, infelizmente, vai ficar para trás. E foi como você disse, algumas profissões desaparecerão, outras surgirão. Sim. Né? Então, alguns especialistas em IA, pessoas que estudam parte de dados e tal. Então, as pessoas têm que se preparar para isso. E pôr atenção no seguinte, tudo que é inteligência, o IA substitui. Exatamente. Então, se você é um excelente mecânico, né, o IA ainda não vai ter alguém lá para mexer nas peças, mas eles vão conseguir fazer a destinação. Então, você tem que se destacar em coisas que tem a ver com a emoção, com a prática, com as partes técnicas, porque mesmo que a máquina consiga desenvolver o projeto, alguém vai ter que pôr a mão na massa, Claro, né? sim. Inclusive, eu atuo em diversas associações de arquitetos e engenheiros, né, e eu estou em tudo quanto é lugar, gente. E a mídia tem tudo. É isso aí. E eu estava recentemente numa reunião de vários presidentes de associações de arquitetos de toda São Paulo, de várias regiões, sul, norte, interior e tal. E aí eles falavam assim, um lugar onde tem muito advogado e poucos técnicos, tem muitas
projetos, não, audiências, né? E tem muito... Agora, num lugar onde tem mais técnicos e menos advogados, costuma ter mais solução. Porque muitas vezes a gente precisa resolver uma questão e, sei lá, com a advocacia, você, né, vai lá, conversa, impõe, exige, vem alguém media e resolve. Mas às vezes é só uma questão de você apertar um parafuso. Sim. Né? Sim. E aí a população, com esse negócio de tecnologia, tá atenta a profissões mais suaves, assim, mais... onde você consegue trabalhar mais em cima da mesa e tal. Mas às vezes tem que ir para fora, você tem que ir buscar uma profissão que você tenha que ir lá no mato, olhar a planta, ver se ela está crescendo, né? Tem muitas profissões novas, como no meio ambiente mesmo. Tem uma série de profissões novas que vão ocupar muito espaço aqui para a gente. Sim. Infelizmente, maus profissionais a gente vai ter em qualquer área, né? Falta um pouco também de sensibilidade da parte dos profissionais do direito, eu generalizo, justamente para essa questão. Você tem que ter esse viés mais concreto, lógico, mas o abstrato ele está aí, mas um viés mais concreto e você saber que nem tudo se resolve com um processo, né? Nem tudo se resolve com uma notificação. Felizmente, né, e aí eu falo felizmente porque tomara que não transformemos todos em robôs, mas felizmente ainda tem que ter aquele profissional que vai lá, que aperta o parafuso, que vai lá, que vai conferir a medida. Lógico, a inteligência artificial, a tecnologia, ela toma conta de muitos setores, né, e acredito que daqui para uns 5 anos, no futuro muito próximo, a gente tem até uma substituição em massa disso. É só a gente olhar as grandes montadoras que a gente vai ver que são robôs que pintam os carros, são robôs que montam os carros, mas vai ter que ter aquela pecinha atrás do computador qualificada para a operacionalização daquelas máquinas, né? E é sobre isso que a população ainda tem que se atentar. Utilizem os programas que o governo oferece, governo municipal, só entrar no site da prefeitura, entra lá, coloca no Google, fica mais fácil de procurar. A Prefeitura, o município de São Paulo vai aparecer. Lá tem diversos programas de capacitação, primeiro emprego, tecnologia, tá muito forte na tecnologia. E aí dá para avançar, dá para arrumar um emprego legal, se desenvolver melhor, né? E a gente consegue seguir em frente. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Sabe que uma vez eu fui visitar uma fábrica lá na Bélgica, uma fábrica de carpete. E aí era assim, imagina um quarteirão gigante, a cada 10 metros de máquina tinha uma pessoa para apertar um botão. E aí no final de, sei lá, acho que 50 metros de máquina, que é o carpete, né, gente? Carpete precisa de uma máquina grande. Aí no final uma placa virava contra a outra e caía na caixa. E aí vinha um outro robô com a etiquetinha dizendo para qual lugar do mundo ia aquela caixa, né? Então, isso é uma realidade, mas também precisa do ser humano. Claro. O especialista e também a pessoa que consegue mediar questões das emoções, né? Porque emoção, gente, só o ser humano tem. Né? E o brasileiro tem muita emoção. E essas fábricas que tem muita automação, pode vir tudo aqui para essa região, porque aqui é uma região que tem muita energia elétrica, né? Sim. A gente não tem só a elétrica, tem a eólica, tem também a solar, a do sol, do vento, tem do rio. A gente tem várias. A Inglaterra, por exemplo, se ela for fazer energia elétrica, ela tem que queimar carvão, porque ela não tem nem o sol, nem o vento, nem o rio. O céu é cinza. Então, aí já não pode ser algo ecologicamente correto. Então, tem muita indústria que está criando automação e não consegue operar em outros lugares por falta de energia elétrica. E aqui é uma região que é bem servida, né? Principalmente aqui no sul do país, né? Sim. Geograficamente, a gente está muito bem localizado. O Brasil está muito bem localizado, né? País de clima tropical, nossa terra é muito boa, nossas águas, em que pese algumas deficiências, ainda são águas muito boas ainda para você utilizar. E a gente tem essa preocupação com essa preservação, né? Que as coisas acabam, se não cuidar, acaba terminando com tudo. Mas eu acredito
que tem como a gente aproveitar mais essa parte de tecnologia e, é lógico, tem que aplicar aos seres humanos, mas também tem que cuidar muito bem do meio ambiente. A gente não pode esquecer, uma coisa não vai afastar a outra. Eu estava falando sobre as fontes de energia. Alguns países utilizam óleo ainda. Sim. Né? Alguns países da Europa, mais afastados, eles usam óleo para geração de energia. Recentemente, a China, ela apresentou um projeto, algumas de energia nuclear, né? Que são as mais perigosas. São as mais perigosas. Isso. E eles apresentaram alguns projetos para tentar modificar isso. A China está chegando agora muito forte na parte de carros elétricos. Tem carros aí até movidos a água, que ainda estão para ser apresentados. Então, eu acredito que essa realidade aí já está muito próxima, já está batendo na porta. É isso aí. E você falou que é advogado, né? Enquanto você está nesse cargo, você pode atuar como advogado também ou não? Posso sim. Não há impedimento, né? Na OAB ela tem algumas regras que é prevista no nosso estatuto para gerar impedimento para alguns cargos de direção. Hoje eu continuo milito na área da advocacia ainda. Eu não posso, por impedimento do nosso estatuto, movimentar ações contra o meu empregador, né? Contra minha fonte pagadora. Mas de resto eu atuo sim. Continuo atuando. Ficaria meio esquisito também, né? Não pode. Não pode. Também, nós estamos agora muito bem, gente, com um país lindo, maravilhoso, com essa temperatura super agradável e agora com políticos, né, que tem uma governança, né, que a gente fica cada vez mais admirado. A gente sabe que tem muitas questões aí da política que ainda vão ter que ser contornadas, esclarecidas e tudo mais, mas quando a gente vê as pessoas praticando ações do bem, né, isso é um exemplo de que tem jeito. Tem jeito, claro. E aí, assim, fazer as ações corretas, né? Se você tem alguma dúvida sobre a política, você tem alguma crítica, se você acha que você não foi bem atendido, procure um espaço onde você possa colocar suas dúvidas, né? Como a CAPESP, ou até mesmo as secretarias, né? A sua instituição, onde você fica, como é que chama? Espaço onde você fica? Fico ali no Viaduto do Chá, número 15, na sede mesmo, na sede da prefeitura. Eu achei que você ficava em São Miguel. Não. Lá nós ficamos alocados lá, né, na Secretaria da Casa Civil. E aí a gente vem para o território, trabalha, anda pelo território e conhece as demandas, conversam com diversas associações, ONGs, os munícipes, para tentar entender as demandas. E daí a gente retorna para a sede para conseguir dar uma destinação para aquelas demandas. Mas tem demandas de diversas ordens, né? Desde alguns problemas com pessoas portadoras de deficiência, a canalização de rios, a área de encostas. Então, as pessoas elas chegam e, olha, estou precisando de uma atenção do prefeito nisso daqui. A gente relata isso, apresenta para a secretaria dá andamento e consegue solucionar o problema. E qualquer pessoa pode se candidatar a esse cargo? Como que funciona isso? É um cargo de confiança? É um cargo de confiança, né? Você tem que ser nomeado, publicado no Diário Oficial, daí você toma posse e assume. Entendi. E aí, quando troca o prefeito, pode trocar tudo, né? Aí é relativo, né? Alguns prefeitos trocando o comando automaticamente. Normalmente, né, as pessoas já levam a equipe consigo, porque talvez já tenham certa afinidade, conseguem trabalhar melhor. E algumas não, algumas mantêm, porque às vezes vê um trabalho bom sendo executado, acaba mantendo aquelas pessoas técnicas, até porque nosso cargo é um cargo mais de relacionamento. A gente tem uma maior proximidade com as organizações do território, né? Então, não é muito aconselhável que haja essa troca, justamente para não perder muito tempo, até tentando chegar no local, conhecer as necessidades. Então, não é uma coisa muito simples, né? Justamente por conta dessa dimensão gigantesca que a gente tem. E você gostaria de deixar a sua rede social como advogado? Claro. Pessoal, anotem, o Instagram, advogado.renatoalves. Vai lá tem diversas postagens do prefeito, tem algumas questões da minha profissão, tá tudo lá. E você atua em que segmento da advocacia? Eu atuo na área criminal, agora eu vou começar, me projetando para a área de recuperação tributária. Tem muita coisa para fazer nesse mercado, né? Eu adoro esse mercado também, acho maravilhoso, porque a gente desconhece as nossas leis, né? Infelizmente, os contadores também. É complicado, é uma área... Um país complexo como o nosso, com uma tributação tão complexa, tem que ter técnico
habilidoso, senão não consegue. Eu trabalhava no segmento de comércio exterior, né? E aí a gente importava da Espanha e a Espanha, o fornecedor, o espanhol é muito imperativo, né? E ele virou para mim e falou assim, mas como pode uma coisa dessa? Eu exporto para 40 países, só vocês que pedem tudo isso? Que já tinha que vir, né? A Proforma com toda a descrição e um monte de coisa. Então, a gente tinha uma certa dificuldade mesmo. E eu quero muito agradecer a sua participação aqui na Capesp, feliz de receber, de conhecê-lo, né? Essa grande oportunidade que a Capesp dá para a gente, para acessar essas pessoas maravilhosas. Feliz aí, mandar um abraço o prefeito Ricardo Nunes, sou sua fã, viu? E eu não sou fã de qualquer político, eu gosto muito das pessoas, eu gosto do ser humano, quando eles estão atuando de forma correta, então para mim isso merece visibilidade e para mim isso é importante. Legal. Então nós do programa Linkando o Negócio estamos abertos aqui, disponíveis, se precisar também da Capesp, aqui como membro posso te falar que se precisar vocês podem trazer as suas demandas aí que a gente puder ajudar vocês, vai ser um grande prazer, tá? E aí você deixa de novo os contatos de como o pessoal consegue te acessar no caso da prefeitura. Claro, pelas minhas redes sociais, né, sobretudo o Instagram, @advogado.renatoalves. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, fiquei muito feliz com o convite. A todos os acapespianos, e um abraço especial ao nosso prefeito Ricardo Nunes, cuja gestão é exemplar, ao nosso subprefeito Roberto Bernal, que é do meu território de São Mateus, ao vice-prefeito Coronel Melo Araújo, que está fazendo um trabalho excelente na gestão, o Anderson Trajano, da cidade de Tiradentes, foi nosso chefe de gabinete da subprefeitura da cidade de Tiradentes, hoje coordenador da Casa Civil, ao nosso secretário das subprefeituras, Fabrício Cobra, também muito atuante, foi meu secretário na Casa Civil, o secretário atual da Casa Civil, Henrico Mizassi, e a todos as pessoas da prefeitura que acabam se dedicando um pouco para que a gente tenha uma cidade melhor. Eu fui cobrir o evento lá da posse dos secretários lá do Teatro Municipal e o Cobra falou que vai gravar um podcast comigo. Claro. Vai ser ótimo. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigada pela participação, pela audiência, linkando o negócio sempre para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Forte abraço. Obrigado, Maurício. Beijo.